Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria ter você aqui. Vai ser uma alegria para nós fazer companhia a você neste domingo à noite. Então quero saudar você que está na TV Canção Nova, eu quero saudar você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Lembrando que o programa sempre domingo à noite na TV Canção Nova, às 21 horas. E depois, na segunda-feira, esses programas estão disponíveis no meu canal do YouTube e no canal de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria imensa ter você. Um programa que tem por finalidade estudar a Palavra de Deus, meditar a Palavra, aprender a sua profundidade, numa visão católica, com os padres da igreja. Então é um programa maravilhoso. E também com a finalidade de estudar principalmente aqui o Antigo Testamento. Tá? E convenhamos, já tenho dito isso, o Antigo Testamento é muito difícil de ser compreendido. Para nós é muito mais fácil compreender o Novo Testamento do que o Antigo. Então, este programa vai ser um auxílio para você, para que juntos possamos entender melhor a palavra de Deus. E assim, entendendo melhor, colocar essa palavra em prática na nossa vida. Antes de tudo, eu quero já acolher Dom José Falcão. É uma alegria ter o senhor aqui mais uma vez conosco. Boa noite, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Dom José, que bênção está sendo o nosso programa. Em poucos programas já aprendemos muitas coisas. Muitas coisas. Algumas coisas até, diria, polêmicas para nós, mas que o Senhor, com uma sabedoria, na palavra de Deus, foi mostrando a verdade. A palavra. O bonito do Senhor é isso. O Senhor vai lendo a Bíblia e vai falando, mas está aqui, está na palavra. E aí não tem como contestar. E a gente precisa se render, e é bom que a gente vai conhecendo melhor a palavra de Deus. Nós, Dom José, com o senhor, e aí eu também já falo com você, meu querido irmão, nós estudamos a primeira aliança, vimos que são 3 alianças que Deus fez com a humanidade, em Noé, em Abraão, em Moisés. Depois nós vimos em Jeremias 31, que Deus faz a promessa de uma nova aliança. Deus faz a promessa de uma nova aliança. E programas passados nós vimos Mateus 26, 26, aonde Jesus realiza isso. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E Dom José sempre nos falou também da realidade do Calvário, que é a nova aliança. Antes de seguirmos, Dom José Falcão, Jeremias 31 nos fala de uma promessa. Eu gostaria de perguntar para o senhor se nós temos alguma palavra que fala da realização da promessa. Jeremias 31, a promessa. Temos alguma palavra que traz a realização dessa promessa? A realização, como Vossa Reverendíssima já disse, é o Calvário. Na véspera da morte de Nosso Senhor, quando Ele institui a Eucaristia, Nosso Senhor diz com todas as letras, ao se referir ao cálice, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Essa frase foi fundamental para a igreja primitiva e o autor da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus eu recomendo uma leitura apaixonada dela, quando o assunto for aliança, qualquer motivo, mas o assunto aliança. A leitura da carta aos Hebreus ela é fundamental. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Pensava-se que era São Paulo, hoje poucas pessoas sustentam essa tese. Provavelmente, muito provavelmente, não foi São Paulo que escreveu essa carta. Para nós é irrelevante quem escreveu. Se foi Apolo, se foi Barnabé, se foi o próprio apóstolo Paulo, não interessa. Na carta não há provas. Aliás, todas as cartas de São Paulo
ele se identifica no começo delas. A única que não aparece o nome de São Paulo é a carta aos Hebreus. Isso é uma prova, é um indício de que não foi ele quem escreveu, porque se fosse ele teria, é o estilo dele se identificar no começo da carta. Algumas até ele se identifica no fim da carta. Bom, em todo caso, é palavra de Deus. Mas certamente foi um autor que tinha um vínculo muito estreito com o culto. O culto judaico e agora o culto cristão. Alguns até propõem, seriam sacerdotes da tribo de Levi, os levitas, como foi Zacarias, eram sacerdotes judeus que se converteram ao cristianismo. E um deles resolveu escrever justamente para mostrar esse paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. Antiga aliança, prefiguração, nova aliança, cumprimento. Então eu penso que esses 7 versículos que Vossa Reverendíssima vai ler, da carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 13, eu creio que esses versículos mostram muito bem esse, não antagonismo, mas na perspectiva de Jesus, eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. Então, a antiga aliança é a imperfeição, a nova aliança é a perfeição. E não se trata de contrapor Antigo Testamento ao Novo, um versículo do Antigo Testamento a um versículo do Novo Testamento. Não existe isso. O que existe é eles, Antigo Testamento, vistos à luz do Novo Testamento, à luz das palavras de Jesus. Eu não vim abolir, vim levá-los à perfeição. A nova aliança é a perfeição da antiga aliança. E creio que esses versículos, eles mostram muito bem essa dinâmica entre anúncio e realização, entre imagem e cumprimento, entre tipo e concretização. Aham. Vamos ao texto, Hebreus 8, de 6 a 13. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita. Muito bem. Selada por melhores promessas. Muito bem. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nestas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Ele próprio cita Jeremias. Sim. Não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Veja que o verbo é desaparecer, não é abolir. Mas desaparece em que sentido? Eu vou dar um sentido, uma comparação muito boa. Você imagina aqui uma vela, tá escuro e alguém, um candeeiro, uma candelária, um castiçal. Muito bem. Com aquelas luzes, obviamente que o ambiente escuro está bem iluminado aqui. Uhum. Mas aí depois, aqui é um estúdio, aí depois você acende lâmpadas potentíssimas. O brilho dos castiçais, diante de tantas lâmpadas, desaparece de tão insignificante que ele acaba se tornando diante da intensidade das luzes que agora iluminam e plenamente o ambiente. Uhum. Isso tem uma coisa muito interessante lá no céu. No céu,
o sol não vai ter sentido nenhum. Claro que ele, como criatura, vai participar da felicidade sem fim. De alguma forma, não sabemos como as criaturas serão renovadas, mas esse tema aparece no Catecismo da Igreja Católica. Vi um novo céu e uma nova terra. Mas o sol hoje, ele ocupa durante o dia. Eu lhe pergunto, Frei Gilson, o sol hoje ocupa, ele tem uma importância muito grande para iluminar toda a terra? Muita. Muita. Muito bem. Agora vamos ver o papel do céu, o papel do sol no céu. O papel do sol no céu. Para a gente perceber a insignificância dele, não vai ter mais sentido nenhum. Ele vai simplesmente desaparecer. Apocalipse 21, versículo 23. Hoje nós... Apocalipse 21, 23. Hoje precisamos do sol, lógico. O sol ilumina, o sol dá luminosidade a todos os ambientes. Hoje a gente considera qual é o brilho, quantas potências, quantos megatons, quanta a radioatividade, a intensidade, o calor, a temperatura do sol, que é o astro, para nós aqui do planeta Terra, ele é fundamental, ele é imprescindível, certo? Porque não tem ninguém que brilha mais do que ele. Agora vamos ver o sol no céu, na felicidade sem fim, diante do brilho de Deus. Por favor, Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não necessita de sol, nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e a sua luz é o Cordeiro. Pronto. Hoje a gente acha o sol tal, né? É a melhor luz que existe. Melhor do que essa que é artificial, essa luz que chega até nós, graças à energia hidráulica de alguma cachoeira, que vem lá, a cachoeira de Paulo Afonso, da cachoeira de Sobradinho, da cachoeira disso, daquilo outro. Certo? É o tal, é o maioral. No céu, diante do brilho de Deus, isso é um ser inexpressível. Quem vai precisar do brilho dele? Bem, respondendo à sua pergunta, a antiga aliança, diante da nova, desaparece. Mas não desaparece porque ela é no sentido de ser cancelada da história. Não. Perdeu sua razão de ser. Ela era profecia. Ela era prefiguração, ela era preparação, ela era um estágio anterior até que chegasse a nova aliança. Chegou Jesus, pronto. A antiga aliança desaparece. Aliás, Dom José, se fosse cancelada, então a nossa Bíblia cristã não teria Antigo Testamento. Sim, e Vossa Reverendíssima emitiu essa palavra, cancelar. Cancelar é sinônimo de abolir. Não precisaria ter Antigo Testamento. Só que o verbo não é cancelar, Sim. O verbo não é abolir, o verbo é desaparecer. Mas veja, desaparecer no sentido do sol, lá do Apocalipse, do sol em comparação com o brilho de Deus. Por isso, de novo, por isso me agrada muito, Frei Gilson, a transfiguração do Senhor, ela é imprescindível para nós entendermos a relação entre Antigo e Novo Testamento. Sim. Lembra quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele estava brilhando, o rosto dele, né? Sim. Estava brilhando, e ele precisou colocar um véu, enfim, porque estava refulgente na transfiguração. Quem foi que brilhou? Jesus. Foi o brilho de Jesus que iluminou de Moisés, que desceu iluminado do Monte Sinai, ou foi Moisés quem iluminou o corpo de Jesus? Ao contrário, foi Jesus que iluminou o corpo de Moisés. Da mesma forma, Elias. Pois bem, então, pontuou bem. Cancelar e abolir, e cancelar não é um verbo muito bíblico, não. Nas traduções não se utiliza, mas é abolir, abolição. Mas é sinônimo na língua portuguesa, na língua coloquial. Abolir é cancelar, ou seja, não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhuma utilidade. Não. A carta aos Hebreus fala desaparecer. Mas desaparecer porque ele fica xoxinho, desse tamanho assim, diante do brilho de Deus, diante da glória da ressurreição, diante do esplendor, aliás, já da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, porque vós remistes o mundo. A remissão, vitória, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Sobre o mundo. Brilhando. A cruz já brilha.
Então, o brilho de Cristo é o brilho da cruz e é o brilho da ressurreição. Então, desaparece o brilho da glória, a glória da aliança anterior. Moisés brilhou até Jesus. Por isso, São João diz, leia, por favor, João capítulo 1, versículo 17, essa frase também me toca tanto. Essa frase, ela é, João capítulo 1, versículo 17, o texto diz o seguinte, vamos ver como está a minha memória. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Isso é tão bonito. Leia. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pronto. Por Moisés não veio a graça, veio a lei. Portanto, por Moisés veio aquilo que devemos fazer, mas sem a graça, a gente não cumpre. Sim. A gente não cumpre. E a verdade não é Moisés, a verdade é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse argumento, respondendo à sua pergunta, toda a carta aos Hebreus é a resposta, Vossa Reverendíssima, mas especificamente esses 7 versículos que foram lidos agora. Eu creio que estou lembrando de um outro versículo, que eu creio que foi muito chocante para os judeus, que foi, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sim. como se fosse. E ele fala, antes que eles existissem, eu sou, né? Ou seja, recorda Moisés, né? É verdade. Recorda a frase que está no capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 15. Eu sou aquele que sou. É a primeira vez que Deus, o Senhor Deus, fala de si, se pronuncia, fala a respeito do seu nome, depois de Moisés ter perguntado, o Senhor está me mandando para o faraó. O que é que eu vou dizer? Se ele perguntar quem foi, quem é o Deus em nome de quem você está aqui, eu sou aquele que sou. E lá, nesse texto do Evangelho segundo João, quando Jesus diz eu sou, antes que Abraão existisse eu sou, eles pegam em pedras para jogar em nosso Senhor. Muito forte. E nosso Senhor foge. Me parece, só no Evangelho segundo João, tem 3 momentos em que eles pegam em pedras para lapidar Nosso Senhor e Nosso Senhor corre. Esse é um deles. Sim. Porque a frase de Jesus é exatamente igual à de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. O que para eles era uma blasfêmia. Ele está dizendo que é Javé. Ele está dizendo que é Deus. E era. E lembrou para eles o que era mais sagrado para eles, né? Moisés, o maior, a sarça. E de repente ele fala que ele está falando que eu sou, aquilo que a gente ouviu na sarça, não é possível. No caso aqui, antes que Abraão antes de Moisés, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o que eu disse para Moisés, eu estou dizendo agora que eu sou. E aí deixou. Meu Deus. Eles furiosos, realmente, pegaram em pedras para matar Nosso Senhor. Ô, Dom José, já que estamos falando, então, de um Antigo Testamento que não foi abolido, a pergunta para o senhor fale-nos, quais livros compõem é possível o senhor falar para nós quais livros compõem a Bíblia inteira? Quais são os livros do Antigo Testamento? Quais são os livros do Novo Testamento? Bem, esse é um programa de uma TV católica e quem está respondendo é um bispo católico. A resposta, segundo a fé católica, é que os livros do Antigo Testamento são 46, se considerarmos o livro das Lamentações separado do livro de Jeremias. E nós consideramos 46. Do Novo Testamento, 27. Bem mais para frente, não vamos tratar agora a questão da polêmica entre católicos e alguns irmãos cristãos não católicos, sobre os deuterocanônicos, os livros que foram considerados pela Igreja como inspirados num segundo momento. Sim. Deutero é segundo. Cano significa a regra da fé. Os protocanônicos, proto significa primeiro. Os protocanônicos foram aqueles que, num primeiro momento na história da Igreja, após a morte dos apóstolos, eles foram considerados sempre como inspirados. Eu disse num primeiro momento, por quê?
Porque não dá para dizer a partir de que momento. Por exemplo, o Evangelho segundo Mateus foi escrito muitos anos depois da morte de Jesus. Então, até o ano 50, Jesus morreu, ano 30, 33, vamos colocar assim. Não tinha nem nada escrito, nada. Os primeiros inscritos dos livros que vão integrar o Novo Testamento foram escritos por um judeu que odiava os cristãos, que perseguia os cristãos, e que depois, no contexto de uma das perseguições, no caminho para Damasco, vai cair. Jesus vai aparecer para ele. Por que você está me perseguindo? Etc. Depois ele entra cego, cego mesmo, em Damasco, é batizado por Ananias, passa um certo tempo numa comunidade chamada Arábia, provavelmente hoje Jordânia, ali mais ou menos por Petra. Depois ele vai a Jerusalém, se apresenta aos apóstolos, começa a pregar, etc. Depois faz suas viagens missionárias. Só muito depois é que o primeiro escrito vem aparecer, antes de os evangelhos terem sido escritos. E aí ele vai escrevendo aos cristãos de Tessalônica, depois vem Corinto, vem Éfeso, vem Colossos, vem Roma e assim por diante. Então, a partir de quando, dentro da igreja, os livros passam a ser considerados escrituras? Tem um texto da segunda carta de São Pedro, lá no finalzinho, a gente vai ver que São Pedro já considerava as cartas de São Paulo escrituras. São Pedro ainda vivo. Sim. Mas não temos nenhum elemento para dizer, não, esses aqui sempre foram considerados escrituras e os outros não. Porque os evangelhos ainda estavam sendo escritos. O evangelho de São João só vai ser escrito depois que São Pedro já está morto. Depois que São Paulo já está morto. São João vai ficando. Lá na frente, já idoso, ele escreve o Apocalipse. Então Pedro nunca leu São João. Não, claro que não leu. Ele nem imaginava que São João iria escrever um evangelho. Olha aí. Provavelmente São Pedro leu, compulsou, e São Paulo também, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, porque Marcos foi discípulo de São Pedro, e o evangelho segundo Lucas, porque Lucas foi discípulo de São Paulo. Sim. Então, São Pedro e São Paulo certamente tiveram acesso, muito provavelmente, a esses três evangelhos. Mas João não, porque o evangelho de João é o último que vai ser escrito, e lá para frente, e em Éfeso, já tinha ido para lá, não voltou mais, ficou para a Ásia Menor, e escreveu o seu evangelho, a sua primeira carta, segunda carta, terceira carta e o Apocalipse já no finalzinho. Bom, mas eu já estou antecipando a formação do cânon bíblico, Novo Testamento, Sim. Mais para frente. Vamos então agora, respondendo a sua pergunta, citar os livros que compõem o Antigo Testamento, segundo a ótica da Igreja. A Bíblia está dividida, Antigo Testamento, estamos a menos de 4 minutos, depois a gente retoma no próximo bloco, se não chegarmos ao final. Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois temos outra categoria de livros no Antigo Testamento, os livros históricos, que são 16. Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté. Primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus. Depois, uma terceira categoria de livros do Antigo Testamento, os livros sapienciais, eles são 7. Livro de Jó, livro dos Salmos, livro dos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. E, finalmente, a quarta categoria de livros inspirados, que integram o Antigo Testamento, os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Dá um total de 46 livros, então, somando, 5 livros integram o Pentateuco. Históricos, 16. Sapienciais, 7. Proféticos, 18. Vamos fazer um exercício aqui de memória. Eu também preciso desse exercício. Pentateuco, 5. Históricos, 16. Sapienciais, 7. Proféticos, 18. 18. Somando tudo, 46. 46. No próximo bloco a gente fala do Novo Testamento, mas a conclusão é sua. Olha aí, gente, mastigadinho para você, aí na sua tela. Você está acompanhando quantos são os livros que compõem o Antigo Testamento numa visão católica, ok? E depois você vai entender por que numa visão católica são 46 e em Bíblias dos nossos irmãos protestantes, por exemplo, são menos. E depois lá na frente você vai entender o porquê disto. Mas, gente, como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. É importante a gente saber disso. É importante sabermos, é importante estudarmos. Então, depois do intervalo, nós vamos mostrar para vocês quais os livros que compõem o Novo Testamento, tá certo? E a gente vai perguntando, e a gente vai aprendendo, e eu amo este programa. Esse programa é inédito na TV Canção Nova, e eu já posso perguntar para você, você está gostando deste programa? Está sendo bom para você? Está sendo bom para a sua família? Aí, neste final de domingo, poder acompanhar um programa com esta riqueza espiritual? Eu tenho certeza que você está gostando. Então vamos para um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria receber você aqui. No bloco anterior, nós vimos todos os livros que compõem o Antigo Testamento. Então, apareceu aí na tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão, e você pôde ver 46 livros que compõem o Antigo Testamento numa visão católica. Agora, Dom José, gostaria de perguntar, já vimos que são 27 livros que compõem o Novo Testamento, mas quais são estes livros? Dividir os livros do Novo Testamento, você pode utilizar vários critérios. Você pode dividir, aqui são livros escritos por apóstolos e aqui são os livros escritos pelos discípulos. É uma forma de você dividir. Então, aí, Mateus, João, Tiago, Pedro, Judas e os outros discípulos. Porém, Paulo é também apóstolo, só que não faz parte do grupo dos 12. Então, você tem que incluir Paulo se o critério for apóstolos. Então, apóstolos, São Paulo, São Pedro, São Tiago, São João e São Mateus. E aí os outros seriam discípulos, São Lucas, São Marcos, o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos quem foi. Se ele foi apóstolo, bota para cá. Se ele foi discípulo, bota para cá. Enfim, mas como nós não sabemos, não tem o título, não é? Como na verdade também o segundo livro de João, a segunda carta de João, não é dito que foi São João. Sabia disso? Não. Pois vamos olhar. Vamos olhar. A segunda carta de São João e a terceira carta de São João não diz que é São João, mas simplesmente que é o ancião. Por favor. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos que amo na verdade. Pois bem, e em todo esse bilhetinho não tem o nome dele. Então eu olho para você, católico e cristão não católico, quem foi que disse
que quem escreveu a segunda João foi São João? Não está na Bíblia. Está na tradição da Igreja Católica. Foi a Igreja quem disse. Procure e tente descobrir quem foi que escreveu a segunda João. Somente na Bíblia. A tradição da Igreja é quem diz. Os santos da Igreja Católica dos primeiros séculos que dizem que esse ancião é São João. Terceira carta de São João. O ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Pois bem, procure nesse bilhetinho para você descobrir, tente descobrir quem foi, se aqui aparece o nome de São João. Mas olha o título dessa terceira carta. É terceira carta de quem? É de Barnabé? São Não. João. É de Mateus? Não. É de São Pedro? Não. É de São Paulo? Não. É de quem? De São João. E quem foi que disse isso? Não foi a Bíblia. Foi a tradição da Igreja Católica. Está surpreso? Nunca tinha parado para Pois parou reparar agora. isso. É. Pois parou. Pois bem, agora no Apocalipse não, eu, João. Ele diz, vamos ao Apocalipse, por favor. Apocalipse, eu, João. Apocalipse, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza Bem. e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por Etc. causa da palavra de Deus. Pronto. O Apocalipse sabemos, eu, João. Mas a primeira João, não. A segunda João, não. A terceira João, não. Onde está a prova de que a primeira João foi escrita por João? Está na Igreja Católica, não está na Bíblia. Isto é, está na tradição da Igreja Católica, não na tradição oral, é escrita, mas são provas históricas, são depoimentos, são escritos de santos da Igreja Católica que atestam isso. Depois a gente vai ver Pápias, vamos ver Santo Irineu, vamos ver Santo Agostinho, vamos ver tantos santos dos primeiros séculos, vamos ver Orígenes, vamos ver São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo de Alexandria. Aí sim, as provas que garantem que esses livros foram escritos por este apóstolo. E quando o senhor fala esses nomes, são nomes muito próximos a Jesus. Né? Disse bem, aqueles que viveram, primeiro, alguns que conviveram com os apóstolos. Olha aí. São Policarpo, bispo de Esmirna, mártir. Esmirna é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ele foi discípulo de São João. Uhum. Santo Irineu, bispo de Lyon, norte da França, recentemente proclamado doutor da igreja por Papa Francisco, 2022, se não me engano, foi discípulo de São Policarpo. Então, nós temos os padres da igreja que conviveram com os apóstolos, são chamados de varões apostólicos. De padres apostólicos, perdão. E os que foram discípulos dos padres apostólicos são os varões apostólicos. Esses que viveram bem pertinho dos apóstolos. Antes de mais nada, Evangelho segundo Mateus. Que prova você tem na Bíblia de que foi São Mateus que escreveu o primeiro Evangelho? Nenhuma. O primeiro Evangelho não tem um único versículo que diz que foi São Mateus que escreveu. Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos. Não existe um único versículo no Evangelho segundo Marcos que comprove que foi ele. Evangelho segundo Lucas. Não existe nenhum versículo no terceiro Evangelho que diga que foi São Lucas que escreveu. Evangelho segundo João. Não existe um único versículo que diga que foi eu, João, como ele disse no Apocalipse. Eu, João, escrevi esse livro, eu estava na ilha de Patmos. Então vem a questão. Que autoridade garante que foi São Mateus que escreveu o primeiro Evangelho? Se a autoridade da Bíblia não pode dizer nada sobre isso. A autoridade da Igreja Católica. Os padres da Igreja Católica. Os pais da Igreja. Que autoridade garante que você que está com a sua Bíblia na mão, que foi São Marcos que escreveu o segundo Evangelho? A autoridade da Bíblia pode procurar que você não encontra. A autoridade da Igreja Católica. Da mesma forma, Evangelho segundo Lucas.
Da mesma forma, o Evangelho segundo João. E que autoridade garante que quem escreveu a carta aos Hebreus? Nenhuma autoridade. Por quê? Alguns diziam que era São Paulo. Hoje, ninguém sustenta mais isso. Para nós é irrelevante saber quem escreveu. O autor secundário, porque o autor principal é Deus. E a Igreja Católica considerou a carta aos Hebreus como um livro inspirado e ela entrou e faz parte do cânon bíblico do Novo Testamento. Dito isso, vamos então à relação dos livros do Novo Testamento, que, como Vossa Reverendíssima já disse, são 27. E não podem ser tirados, nem podem ser acrescentados. Depois que a Igreja, após um longo processo de discernimento, definiu, a Igreja bateu o martelo. Nada pode ser mais acrescentado, ainda que escrito por um anjo, ainda que escrito por um apóstolo. Não. Está definido o cânon bíblico do Novo Testamento, assim como está definido o cânon bíblico do Antigo Testamento e, em conclusão, assim como está definido todo o cânon bíblico. Evangelhos são 4. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João. Atos dos Apóstolos, então, é uma outra forma de você dividir os livros do Novo. Não é a única, não é a única. Você pode dividir por décadas de redação. Na década de 60, esses livros foram escritos, na década de 70 do século I. Então, também é uma forma de você dividir. A forma clássica em ambiente católico é essa. Evangelhos, Atos, Epístolas de São Paulo, Hebreus, que é um caso à parte, as católicas e o Apocalipse. Evangelhos, 4, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Atos dos Apóstolos, um livro. Epístolas de São João, ou de São Paulo, ou cartas de São Paulo. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, carta a Tito, carta a Filémon, ou Filémon, a melhor pronúncia é Filémon. Epístolas católicas são 7, Epístola de São Tiago, ou Carta de São Tiago, 1 de São Pedro, 2 de São Pedro, Epístola de São Judas, Judas não Iscariotes, mas Judas Tadeu, Epístola 1 de São João, Epístola 2 de São João, Epístola 3 de São João e o Apocalipse, escrito por São João. Sim. Dá um total, Evangelhos 4 com Atos 1, 5, com 13, 5 e 13 dá 18, 18 e 1, 19, 19 e 7, 26 e mais 1, 27. Muito bom. Meus queridos, está aí, então, para você. No bloco anterior, mostramos os livros que compõem o Antigo Testamento e, neste bloco, os livros que compõem o Novo Testamento. E Dom José está nos ajudando também a entender quem fez esse trabalho, a tradição da Igreja. Ele foi frisando isso diversas vezes, para que você, como católico, vá entendendo que para nós é importante a Bíblia, sim, mas para nós católicos também é importante a tradição da Igreja. Então, porque a Bíblia não nasceu assim como você, não caiu assim do céu nas nossas mãos, com capítulos, versículos. Não foi tão simples fazer este livro sagrado acontecer. E por isso que Dom José vai falando da importância da tradição. E creio que lá na frente vamos ter a oportunidade de aprofundar este assunto. Agora, Dom José, de quem partiu a ideia de colocar a palavra de Deus por escrito? Quem foi o primeiro que teve essa ideia? Vamos colocar a palavra de Deus por escrito. A palavra de Deus, como se encontra hoje, pronta, acabada, compilada, fechada, entre aspas, por assim dizer, ela foi fruto de uma evolução num lastro de tempo
bastante grande. O Antigo Testamento ele foi escrito antes do Novo Testamento. Isso é indiscutível. No tempo, os fatos narrados nos livros do Antigo Testamento aconteceram antes dos fatos narrados pelo Novo Testamento. Então, já temos aqui uma primeira pontuação, muito importante. Ele não caiu de paraquedas assim, tudo pronto, puf! Foi preparado no céu, os anjos, os arcanjos, e já entrego aqui os rolos todinhos para os judeus ou para os cristãos. Não. A Bíblia foi sendo redigida muito paulatinamente e por trechos, por pedaços, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, autores diferentes, assuntos diferentes, gêneros literários diferentes, épocas diferentes, com teologias diferentes. A Bíblia começa a ser redigida quando Deus ordena. Ele também vai escrever, daqui a pouco a gente vai ver Deus escrevendo algo que ele quis que ficasse na Bíblia. Ele mesmo, ninguém, foi ele. Então, nem um anjo, o próprio Deus escreveu. Mas a mais longínqua, a mais remota prova na Bíblia de que alguém escreveu aquilo que integraria mais na frente livros do Antigo Testamento, Deus ordenando a Moisés. Proponho a carta, o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 14. E aí, nessa ordem de Deus, a gente vai perceber qual a finalidade. Qual a finalidade primeira da Bíblia? Porque quando Deus diz, faça isso, e ele se cala, na frase, quando qualquer pessoa, né, faça isso. Isso é uma ordem. Uhum. E a pessoa faz. Mas quando a ordem vem, faça isso com essa finalidade. Faça isso para que cheguemos àquilo. Você já está dando uma finalidade. Eu dei a ordem e essa ordem é para obter alguma coisa, para se conseguir alguma coisa, em intenção de, com a finalidade de, que é exatamente aqui. Então, aqui a gente já vai encontrar da boca de Deus para Moisés qual é a finalidade de se deixar escrito na Bíblia aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus quer que nós saibamos. Êxodo 17, versículo 14. O Senhor disse a Moisés, escreve isso para lembrar. E diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Escreve isto para lembrar. A voz, ela é importante porque ela transmite uma vontade, um desejo. A voz ajuda a gente a se comunicar e a voz chega ao ouvido e vai para a memória. Uhum. E a gente grava. Só que a gente grava, mas acaba esquecendo. Vossa Reverendíssima sabe exatamente qual foi o conteúdo da pregação que fez há 3 meses atrás? Não. Não consegue lembrar. Mas que está Nem aí. o que eu comi semana passada eu lembro. Pois bem. Pois bem. Então, que está na memória, está guardado. Ocorre que a nossa humana fragilidade não consegue lembrar de tanta informação, né? Agora, por escrito, não. Sim. Por escrito você pode acessar, está sempre lembrando. Pronto. Aqui já temos a primeira ordem, e nessa primeira ordem de se escrever alguma coisa, nós temos a finalidade. Escreve para lembrar. Porque aqui fica registrado. E você pode recorrer a esse texto, a esse pergaminho, e vai lembrar sempre. Pois bem, então temos aqui essa primeira ordem. E aqui já temos outra informação importante.
Sabe qual é? Repare que aparecem aqui os amalequitas ou amalecitas. Aqui nós temos uma prova de que Deus está dizendo para Moisés, os acontecimentos da vida de vocês, escrevam sempre. Ou seja, vocês estão em guerra com os amalecitas? Façam a síntese da guerra. Está aqui. Então, aqui nós já temos um indício fortíssimo de que os principais acontecimentos da história do povo, da saída do cativeiro do Egito, até a entrada da terra prometida. Moisés não entrou. Moisés não entrou. Moisés viu. Foi punido, né? Não entrou na terra. Josué, sim. E daqui a pouco a gente vai ver Josué também recebendo a ordem de Deus para escrever. Então, o que é que nós temos aqui? Os fatos principais da vida do povo nesse período de 40 anos foi um período produtivo também do ponto de vista da escrita. Escreve isto. Pois bem, daqui a pouco a gente vai ver depois Moisés fazendo isso de novo. Então, percebeu aqui? A ordem é de Deus, de colocar por escrito. Sim. O contexto desse primeiro texto, Êxodo 17, 14, guerra dos amalecitas. Mas não somente a guerra contra os amalecitas, outros episódios. Daí Vossa Reverendíssima tira, exatamente, os episódios estão acontecendo, Massa e Meriba. Aquilo foi um momento. O episódio da serpente de bronze, lembra? Sim. Eles desobedeceram, o Senhor deles, clamaram a Moisés e foi levantada a serpente. As coisas iam sendo colocadas por escreve para que vocês se lembrem, para que vocês não esqueçam. Ficou claro, Frei Gilson? Sim, ficou claro. E todo este texto que está em minhas mãos hoje, o Dom José, é por causa dessa ordem. Exatamente. Então, é para recordar, e de fato foi tão recordado, e de fato foi escrito que chegou na mão do Frei Gilson no ano de 2000, eu estou com essa Bíblia nas minhas mãos em 2024. Sim. Então, vejam, nós já temos os primeiros pedacinhos, vamos chamar assim, pedacinhos da Bíblia, redigidos por Moisés. Moisés viveu ali no século 13 a.C., 1.200 anos. Então, é correto dizer, isso se considerarmos que os livros mais recentes da Bíblia, livro da sabedoria, 1 Macabeus, 2 Macabeus, estamos ali no século II, ou talvez século I antes de Cristo. Então, nós temos um lastro, pelo menos, de 1000 anos. 1000 anos! Para que o Antigo Testamento ficasse completo. Então, voltemos a Moisés. Avante, agora, Vossa Reverendíssima tem algo para me perguntar, porque Moisés, ainda estamos em Moisés. Sim. A primeira ordem foi de Deus Todo-Poderoso para ele no contexto da guerra dos amalecitas. Avante. Não, então a pergunta para o senhor seria, então, se Moisés foi quem primeiro escreveu o primeiro texto da Bíblia. Muito provavelmente sim, com esse texto que nós acabamos de ouvir. Mas tem outra ocasião em que, isso estamos no capítulo 17. Sim. No capítulo 17, veja. Agora vamos pular para o capítulo 24, do mesmo livro do Êxodo, versículos de 3 a 4. Ok? De novo, Deus Todo-Poderoso, no cumprimento, porque Deus só deu a ordem uma vez, e Moisés compreendeu que precisava fazer isso sempre. O capítulo 24, já estamos no Monte Sinai, porque o decálogo aparece no capítulo 20, não é? Os 10 mandamentos no capítulo 20, veja isso, aí. Capítulo 20. Muito bem. No capítulo 24, então, é depois que o Senhor entregou as tábuas. Conclusão da aliança. Perfeito. Se conclui a aliança,
É outro momento importantíssimo. Aí, o que é que acontece? Êxodo 24, de 3 a 4. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Pronto. Percebeu aqui? Então, os principais momentos da história do povo, da saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, Moisés escrevendo. Então, os principais acontecimentos dessa trajetória, desse lastro de tempo de 40 anos, Moisés escrevendo, Moisés escrevendo, Moisés escrevendo. E, Dom José, tem a ver também Deus pedir esta escrita para que depois não houvesse alterações, alguém depois pudesse... Ou seja, a gente sabe também que existe uma tradição oral que é importante. Sim. Mas a escrita, querendo ou não, é algo que, ainda mais naquela época, difícil de mudar tal. Então é para Deus falar, não, está escrito, é para que ninguém lá na frente se arvore em querer mudar. Faz sentido, faz sentido. Só que até agora, vamos com calma, até agora, Moisés é só ele, é só ele. Sim. Nenhuma autoridade recebeu de Deus, enquanto Moisés está vivo, para colocar por escrito, até agora. Vamos com calma. Então, sim, essa preocupação vai ter mais na frente, quando a abundância, quando a quantidade de textos vai se tornando relevante, considerável, abundante. Aí, em Israel, vai haver essa preocupação. Mas isso é uma coisa mais para frente, né? Isso faz lembrar, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós anunciamos, seja anátema. São Paulo, aqui no início da carta aos Gálatas, está enfrentando um abacaxi. Estão pregando coisas que são contrárias ao Evangelho. Então, a vigilância dos apóstolos é a principal garantia de que certas pregações orais e certos escritos são, na verdade, devem ser desconsiderados, são de heresia, etc. Então, isso no Novo Testamento. Antigo Testamento, a autoridade dos profetas, a autoridade as autoridades religiosas de Israel. Mas, num primeiro momento, não tinha nada disso. Era só Moisés, Moisés e pronto, né? A conclusão é sua. Vai estar sendo muito bom ouvir Dom José. Gente, olha, é Deus quem toma essa iniciativa. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 17, 14, escreve isto para lembrar. E nós queremos louvar a Deus por isto, ou seja, se eu tenho esse texto em minhas mãos, é por causa desta ordem de Deus para Moisés. Estamos vendo que Moisés obedece a Deus, Moisés escreve. Depois, no próximo programa, eu vou continuar perguntando se Moisés, até quando que Moisés escreve, depois de Moisés, quem mais escreveu. Então, essas são perguntas para o próximo programa. Mas veja aqui, então, a Bíblia Sagrada é uma iniciativa de Deus. Isso a gente já percebe aqui. A Bíblia Sagrada é uma iniciativa de Deus. O que eu percebo nesse versículo é que não foi Moisés quem disse, Deus, eu vou escrever. Estou com vontade aqui, deu uma ideia de eu escrever algo. Não é Moisés. A iniciativa é de Deus. Moisés escreve para que haja uma recordação. Muito bom. Foi uma alegria estar aqui com você, lhe fazer companhia este domingo à noite, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Vamos pedir a bênção de Deus e eu espero você no próximo programa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.